Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e o tema de hoje, um assunto que me deixou bastante intrigado, na verdade bastante irritado, essa que é a palavra. Ontem o Santos venceu o Blooming por 1-0 na estreia da Copa Sul-Americana, tem o vídeo do pós-jogo aqui no canal, vou deixar no card aqui para vocês. Mas aí depois, aquela adrenalina, né? O jogo foi muito ruim, a gente fica acordado um tempão, fica olhando coletiva de imprensa, zona mista, vê os jogadores que vão parar para falar, e de repente apareceu ele, Paulo Roberto Falcão, o nosso homem forte do futebol, na zona mista, e concede uma rápida entrevista ao pessoal do De Olho no Peixe, que estava ali e fez algumas perguntas para o Falcão. Antes de mais nada, eu queria já agradecer o pessoal do De Olho no Peixe, em especial a Carol Bernardi, que me respondeu no Twitter e autorizou que a gente utilizasse aqui no vídeo as imagens dessa entrevista para a gente comentar, e eu vou mostrar aqui para vocês o que o Falcão falou para o pessoal do De Olho no Peixe. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo e vocês vão constatar isso daqui a pouco quando eu rodar o vídeo, é como o Falcão... Na verdade, como o Rueda transformou o Falcão num enfeite, numa figura decorativa dentro do Santos Futebol Clube. Como o Rueda conseguiu estragar, conseguiu manchar, inclusive, a imagem de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Falcão, conhecido mundialmente como Rei de Roma, jogador de seleção brasileira, daquela icônica seleção de 82. O Rueda, ele é tão patético que ele conseguiu manchar a imagem de um homem com a reputação do Falcão. Mas o Falcão não está isento de culpa, porque se submeter a esse papel ridículo, ele deveria pedir para sair, para não manchar um nome que ele tem de anos e anos e anos e mais anos no futebol. Então, vou colocar aqui para vocês, rodar o vídeo do que o Falcão disse ao pessoal do De Olho no Peixe na zona mista, quando perguntado sobre as contratações, possíveis contratações do Bruno Mezenga e do Gabriel Inocêncio, jogadores do Água Santa. Roda aí, meu editor. Falcão, mas é importante também porque nesse dia de jogo importante o Santos conseguiu se aproximar de dois reforços, né? O lateral direito Gabriel Inocêncio e o atacante Bruno Mezenga. O Santos pode dar ao torcedor já essa boa notícia de que as coisas se encaminharam, não está assinado, mas que vocês enfim vão conseguir reforçar o elenco do Santos? Foram dois jogadores que o presidente me passou, a comissão aprovou. E agora, depois disso, a gente não sabe o que aconteceu, se houve já confirmação, se houve assinatura, se não houve assinatura, mas basicamente era isso. Então são dois jogadores que provavelmente vão desembarcar no Santos. A gente vai, se acontecer o que estava até ontem, até hoje, sim. Bom, se você não prestou atenção exatamente no que o Falcão disse, eu vou rodar mais uma vez. Preste atenção no que o Falcão diz sobre o processo dessa negociação com o Mezenga e com o Gabriel Inocêncio. Ouve aí direitinho. Foram dois jogadores que o presidente me passou, a comissão aprovou. E agora, depois disso, a gente não sabe o que aconteceu, se houve já confirmação, se houve assinatura, se não houve assinatura, mas basicamente era isso. Bom, para quem não pescou ainda pela segunda vez, eu vou ler literalmente o que o Falcão disse para o pessoal do De Olho no Peixe quando perguntado sobre as tratativas com o Mezenga e com o Gabriel Inocêncio. Mezenga, 34 anos, Gabriel Inocêncio, 28 anos. Respectivamente, centroavante, né, atacante e lateral direito, mas que também joga na lateral esquerda. Eu vou ler aqui para vocês literalmente o que o Falcão disse. Abre aspas para o Falcão. São dois jogadores que o presidente me passou, a comissão aprovou e, depois disso, a gente não sabe o que aconteceu. Se houve a confirmação, se houve assinatura, se não houve assinatura. Mas, basicamente, era isso. Se acontecer o que estava acertado até ontem, né, segunda, já que o jogo foi terça, ou até hoje, terça, sim, eles vão vir para Vila Belmiro. Então, fecha aspas para o Falcão. Qual que é o problema disso? O Falcão diz textualmente que os jogadores foram indicados pelo presidente Andrés Rueda. Então aí eu pergunto para vocês, e pergunto também ao Falcão, que eu sei que nunca vai ver esse vídeo, o que o Falcão está fazendo no Santos? Se ele é o coordenador de futebol, o executivo, o diretor técnico, o cargo que ele quiser, que até hoje ninguém sabe explicar direito qual é a função do Santos no clube, do Falcão, perdão, no clube.
O que ele está fazendo se o presidente é quem indica os jogadores para ele? O Falcão basicamente virou um homem de recados, virou um enfeite, uma decoração que fica ali passando recado para a imprensa. Né? A gente ficou se perguntando ao longo desse processo da janela de transferências, cobrando um posicionamento, cobrando explicações, cobrando declarações públicas do Rueda e do Falcão, porque ninguém dava cara, o Odair era jogado na cova dos leões, deu algumas entrevistas nesse período, dizendo que estava negociando com alguns jogadores, até sendo honesto, dizendo que a torcida não tinha que se iludir com contratações do Veríssimo, do Pituca, do Jean Lucas, porque eram jogadores que não viriam, enquanto claramente a diretoria estava usando esse tipo de jogador que tem aceitação da torcida para criar uma cortina de fumaça, porque agora a janela de transferência se fechou do futebol internacional e não trouxeram nenhum jogador. E repetindo o que eu disse no pós-jogo de ontem contra o Blooming, o Ituano, para se reforçar, para tentar não cair para a Série A2 do Paulista, contratou um zagueiro que jogava no Iraque. O Ituano foi capaz de mapear, dentro das suas limitações, dentro das suas condições, um zagueiro que jogava no Iraque, chegou, assumiu a braçadeira de capitão e resolveu os problemas do Ituano, que eliminou o Santos, passou pelo Corinthians e só foi cair contra o Palmeiras na semifinal. Então, a gente não sabia o que é essa dupla, né? Os dois patetas, um novo lançamento aí de filme, os dois patetas, Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão. Ninguém sabia o que eles estavam fazendo. E aí ontem a gente descobre, provavelmente não estavam fazendo nada, porque o presidente do Santos resolve contratar jogador. É ele quem indica, e o homem forte do futebol apenas passa recado. E sabe por que isso é ainda mais grave? Porque eu vou ler aqui para vocês agora uma declaração do seu Andrés Rueda, o pseudo-presidente, o pior presidente da história do Santos, uma declaração que ele deu numa reunião do Conselho Deliberativo no começo do mês de dezembro do ano passado. Ele foi chamado para dar explicações sobre o planejamento para o time para o ano de 2023 e disse a seguinte frase para os conselheiros que lá estavam. Abre aspas. Novamente, tá? Lendo literalmente, e eu vou colocar aqui na tela para vocês um print do que ele disse, matéria do pessoal do Diário do Peixe. Abre aspas. Desde o início da gestão, já repeti isso 10 ou 15 vezes. O processo de contratação ou dispensa do jogador começa com pedido da comissão técnica. Comissão técnica. Segue o Rueda. É o treinador, a equipe dele, que aponta as posições que precisa repor, o que não está de acordo. Por exemplo, lateral direito, ele pode indicar nomes, mas a função maior é indicar posição. Temos um trabalho de scout e inteligência de todos os jogadores, a posição e o comportamento de cada um. E aí entra o coordenador esportivo e o diretor executivo. A escolha do nome é um consenso entre área técnica, coordenação esportiva e área de scout. Então, é o seguinte, Andrés Rueda, você mentiu para o Conselho Deliberativo, para o Conselho de Gestão, seja lá qual conselho seja, né? Porque você disse 15 vezes que quem indica é a comissão técnica, numa parceria com o análise de desempenho, o pessoal do Scout. Mas o Falcão disse ontem, na zona mista, que o senhor indicou os jogadores do Água Santa. E eu já vou até dar um spoiler aqui para vocês, vou trazer um vídeo esmiuçando informações sobre o Mezenga, sobre o Gabriel Inocêncio, e se vier também o Luan Dias, ele vai ser incluído nesse pacotão de vídeos. E eu já adianto para vocês que talvez eu seja contra a maioria da opinião da torcida, eu não sou 100% contra a vinda desses jogadores, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria dizer, mostrar para vocês, é isso. O Rueda, você não pode acreditar em absolutamente nada do que ele fala. Ele disse em dezembro, praticamente ontem, que ele não indica jogador, que quem indica jogador é a comissão técnica e que esse processo é feito em consenso com a área de scout. Mas o Falcão disse ontem que foi o Rueda que indicou os jogadores. E sabe o que é pior? Depois, no vídeo aí que eu exibi para vocês do pessoal do De Olho no Peixe, o Falcão é perguntado sobre o Luan Dias. E ele fala que é um jogador que foi oferecido, mas que as conversas não evoluíram, porque parece que no meio do caminho o Água Santa mudou as condições financeiras do negócio. Então, eu queria entender como que é o processo de contratação de um jogador do Santos. Toca o telefone do presidente, o empresário oferece o jogador, ele sai correndo pro Falcão,
que vai lá, acata e o Odair Hellmann só diz amém e traz o jogador? O que faz o departamento de scout? Essas declarações que se contradizem colocam em xeque inclusive o trabalho do pessoal do scout, que eu não tenho nada a dizer contra eles. Né? Quando você vê uma contratação do Rodrigo Fernandes, que estava lá no Guarani do Paraguai, o Daniel Ruiz, que estava no Milionários, você vê que tem o dedo do scout. Foram jogadores mapeados, de centros que não são da primeira prateleira do futebol. O Fernandes jogou um bom brasileiro do ano passado. O Daniel Ruiz ontem mostrou que tem talento com a bola no pé. Então, o nosso departamento de scout tem sim condições de fazer um bom trabalho. Mas aparentemente, depois das negociações fracassadas, das cortinas de fumaça que não serviram para porcaria nenhuma, de dizer que estava trazendo o Pituca, que estava trazendo o Veríssimo, aí pinta Luan Pérez, um monte de especulação, o Santos vai buscar os jogadores de outras prateleiras e aí o nosso coordenador de futebol simplesmente deixa claro para quem quiser ver e ouvir que ele é um mero enfeite, que ele não tem ascendência, ingerência nenhuma nesse processo. Ele apenas leva recado para a imprensa, quando convém. Porque a tratativa do Zanocelo, por exemplo, foi uma piada, a diretoria não fez absolutamente nada, e o clube apareceu nas redes sociais apenas dizendo que o passe fixado era de 4 milhões de dólares, omitindo de você, torcedor, que eles negaram uma oferta de 6 milhões de dólares do Vasco pelo Zanocelo. Mas aí saíram correndo para dizer que a compra do Fortaleza é de 4 milhões de dólares. E tem mais, só para finalizar. Tá? O Santos fechou uma parceria, para quem não sabe, em acho que setembro do ano passado, uma parceria com uma plataforma chamada Transfer Room. Essa é uma informação do Giovanni Martinelli, que cuida ali do Diário do Peixe também, vou dando o devido crédito aqui. Ele publicou no Twitter dele uma informação sobre essa reunião do Transfer Room. O Santos tem uma parceria com essa plataforma que basicamente é um conglomerado de clubes que se reúnem ali para trocar informações sobre negociações entre jogadores. Na semana do dia 20 de março, houve um encontro do Transfer Room no estádio do Chelsea, no Stamford Bridge, na Inglaterra. Outros clubes brasileiros fazem parte do Transfer Room. Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional. Eu tenho um colega que cobre o Corinthians que me disse que o Corinthians também acho que mandou um representante. Enfim, foram até lá à Inglaterra. O Santos resolveu participar da reunião por videoconferência aqui do Brasil. O presidente do Santos não achou que era de bom tom, não achou que era um bom negócio mandar o Falcão lá para a Inglaterra, né? O Falcão é mundialmente conhecido. Se ele estivesse lá, no mínimo ele seria tietado para tirar algumas fotos. Mas não, fica aqui, vamos economizar o dinheiro, vamos entrar por Skype, por Zoom. Não é verdade? Então, essa dupla de patetas está levando o Santos para o buraco. Lembrando, a janela de transferências para o exterior se fechou e o Santos não contratou nenhum jogador, sequer por empréstimo. Não contratou um jogador sequer que jogava no Iraque, como o Ituano fez. Tomou chapéu do Bahia, tomou chapéu do Curitiba, que levou o Jamerson, não contrataram ninguém. E agora, provavelmente, toca o telefone do presidente, oferecendo jogadores do Água Santa. Qual que é o critério para trazer os jogadores do Água Santa? É porque eles ganharam do Palmeiras, coisa que o Santos não faz há 4 anos? Esse é o critério? Diga aí pra gente. Vocês não dão as caras, vocês não têm vergonha na cara para dar satisfação pro torcedor. Né? Então, é isso que os dois patetas estão fazendo. Felizmente, a gestão do Andrés Rueda acaba no final do ano. Se a gente sobreviver no Brasileiro, não cair para a Série B. Mas para você, Falcão, eu não vou nem dizer para você pegar o seu boné e ir embora, porque você é um homem elegante, um homem chique. Então faz o favor, pega o seu terno italiano chique e vai embora. Pede para sair, some daqui, você virou um homem de recados. Não siga se prestando esse papel ridículo. Você tem uma história invejável no futebol. Você é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, da história da seleção brasileira. Muitas pessoas te idolatram. Você não é chamado de rei de Roma por acaso. Não se preste a esse papel. O Andrés Rueda é isso aí. Onde ele encosta, ele desmancha. O pseudo-presidente. Então, Falcão, faz um favor. Pega o seu terno muito bem cortado e vaza.
vaza, ninguém aguenta mais e você não merece se prestar esse papel e a torcida não merece esse bando de incompetentes que está levando o Santos pro buraco. Ninguém aguenta mais esse papelão, esse bando de gente que não tem capacidade para fazer nada. Ninguém aguenta mais, tá certo? Então, mais uma vez, um vídeo acima do tom, eu sei que isso não é bacana, eu gostaria muito de trazer coisas aqui para vocês num alto astral, falar da gestão do Santos, traçar caminhos positivos, mas o santista não tem um dia de paz. A gestão é horrível, as pessoas que estão lá não têm competência para fazer o que elas estão supostamente escaladas para fazer e quem paga o pato é o torcedor, que ama esse clube e não aguenta mais esse caminhão de notícias ruins. Mas de toda forma, se você chegou até o final desse vídeo, muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o like, deixa um comentário, diga se você concorda comigo, diga o que você concorda da gestão do Rueda, o que você acha, na verdade, da gestão do Rueda, o que você tem achado do papel do Falcão. Mande esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, mande nas redes sociais, compartilhe, espalha para todo mundo, manda nos grupos aí, me ajuda a crescer com o canal cada vez mais. Eu agradeço aos mais de 600 inscritos que fazem parte dessa família e vamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto com sua ajuda para crescer cada vez mais, tá certo? Ainda essa semana volto com outros vídeos, tenho uma análise para falar dos jogadores do Água Santa, vou gravar um vídeo também falando sobre o tamanho da responsabilidade do Odair pelos maus resultados do Santos e projetar qual o tamanho da responsabilidade que ele vai ter na sequência do campeonato. Mas a gente fala disso em outros vídeos, tá certo? Obrigado a todos pelo carinho, pelo feedback, pelas visualizações. Manda para os amigos, se inscreve, diga que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, que eu conto com a sua seleta audiência para crescer cada vez mais. Obrigado a todos pelo feedback, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.